Fala galera, beleza? Iniciando mais um panorama de mercado mini índice dia 13 de fevereiro. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aí, galera. Bom, iniciando mais uma semana, tá? Segunda-feira, dia 13. Vamos dar uma olhadinha no semanal, vamos dar uma olhadinha no diário, macro, tá? Como a gente sempre faz quando a gente começa uma nova semana, um novo dia, enfim, tá? E aí vamos marcar os pontos para hoje. Deixa eu já marcar a máxima e a mínima do semanal, para a gente seguir a sequência certa. Então vamos lá. A gente tinha a mínima do semanal aqui, tá? Eu vou marcar mais ou menos, tá, gente? Só para a gente não perder muito tempo, beleza? Então a gente tinha a máxima e a mínima do semanal da semana passada. Agora a gente tem máximas e mínimas de semanal na tela, tá? Vamos para o diário. Então máxima e mínima de semanal só para a gente ver os pontos importantes, tá? Caso a gente tenha o rompimento desses pontos, a gente sabe que o preço tende a deslocar mais rápido por ser stop de uma galera que opera mais a médio prazo, tá? Diário, máxima e mínima também a gente vai colocar aí na tela. Deixa eu pegar do último pregão. Mínima e máxima, tá mais ou menos aí, tá, gente? Só pra gente não perder tempo. Então a mínima do semanal e de sexta-feira são o mesmo ponto, tá? Máxima do diário aqui no vermelho e depois máxima do semanal lá em cima, beleza? Olhando pelo diário, o que a gente tem que lembrar do ponto que o índice tá? O ponto qual é? Ponto de suporte baseado nesse movimento, tá? Então a gente tinha aqui um topo, teste fundo, novo topo, teste fundo, linha de tendência de alta, o diário em tendência de alta, porém corrigindo o semanal, né? Lembra que essa região do retângulo verde é a resistência do semanal, tá? Então aqui ele respeitou a resistência e agora está respeitando o suporte, tá? Quem me acompanha nos panoramas da semana passada lembra dos pontos que eu marquei aqui, tá? Então, como eu acabei de dizer, linha de tendência de alta e essa linha tracejada é a retração de 76 de FIBO do último movimento de alta do diário. Então, ele respeitou a região e voltou a subir e vamos ver como estão os tempos gráficos menores, tá? A partir disso, a gente vai para os 60 minutos. Mais uma vez, quem me acompanhou nos últimos pregões lembra do que foi mencionado em relação a uma possível consolidação de 60 minutos. A partir do momento que a gente tem essa configuração, tá? Então a gente tem que continuar de olho nessa configuração. Ele respeitou, né? Fez um topo, fez um novo fundo, fez um novo topo, fez um novo fundo, está respeitando essa linha e está respeitando essa linha. Nada impede de ele, índice agora, subir e testar o topo lá da consolidação, tá? Mas para isso acontecer, tem as resistências de 15, de 60 para poder chegar lá na consolidação de 60 lá em cima, beleza? Então quem acreditou no ponto na sexta-feira, né, que a gente estava operando e acreditou naquela compra de suporte de diário, enfim, do fundo que ele fez até o topo lá deu 1.700 pontos, tá? Então quem acreditou na compra no ponto de diário de suporte de uma possível consolidação conseguiu trabalhar uma compra bem interessante aí, beleza? Para hoje, gente, vou tirar isso aqui que já foi. Para hoje, o que a gente tem? A gente tem que olhar para essa consolidação. Se for respeitar essa consolidação, ele vai buscar a máxima do semanal lá em cima. Agora, se a gente tiver ele índice respeitando a resistência desse último movimento de baixa, a gente vai ter o quê? 60 minutos com resistência entre 50 e 61 de FIBO, tá? Então aqui para mim é uma região de resistência de 60, vai respeitar? Não sei, eu sei que ele é um ponto importante porque é uma resistência de 60 minutos, tá? Coincide aí com as médias de 60, retração de 50 e 61, média de 60, resistência, tá? Pode ser que ele bata ali e vá embora direto? Pode, mas cara, mais de 90% de chance dele segurar pelo menos um pouquinho, corrigir em tempos menores e só nessa questão de tempos menores a gente consegue bater meta no intraday, tá? Então, ponto importante, 60 minutos sempre, tá? Então, a primeira região de venda para mim seria os 60 minutos
E aí dentro desses 60 minutos, o que a gente tem? A gente tem o 15, né? Então a gente consegue enxergar 60 minutos fazendo perna 1, perna 2, tá? E aí depois pode se respeitar, puxar para baixo, perna 3. E dentro desse movimento, o que a gente tem? A gente tem o 15, né? Fazendo 1, 2, 3, 1, 2. E agora a gente pode ter o que? 15 minutos consolidando nessa região aqui, tá? Fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos, tá? 15 minutos. Se ele romper para cima, a gente tem 15 minutos buscando a resistência dos 60 minutos. E se romper para baixo, a gente tem o 15 minutos podendo continuar essa tendência de baixa e vir buscar a região mais funda aí da consolidação dos 60, tá? O que vai acontecer? A gente não sabe, porque a gente tem que entender os pontos e trabalhar o gerenciamento, tá? Deu certo, a gente faz o gain, deu errado, a gente para no stop. Beleza? Bom, gente, acredito que seja isso, tá? Ele tá realmente deu uma consolidada no 15 minutos. Eu vou até pôr no 15 para ficar mais fácil de vocês verem. Tá? Ó, o desenho do 15 é esse amarelo aí, tá vendo? Ó, testou o topo ali, testou o fundo, testou o topo e tá nessa região. Fechou aí no meio da consolidação, pode vir buscar esse fundo, pode abrir perdendo aqui o fundo do 15, bater no suporte do 15 aqui e depois voltar a subir, tá? Eu acredito muito nessa subida, tá, gente? Acredito que o melhor ponto de venda seria mesmo 60. Para chegar lá, a gente precisa que o 15 fique comprado. Então, para mim, na abertura, caso ele abra sem perder esse fundo 5 aqui, abra nessa região e entre um fluxo comprador interessante, dá para pensar em comprar para depois vender lá em cima. Caso você acredite realmente na consolidação, a ideia não é nem vender aqui em cima, é vender lá no topo da consolidação. Então dá para comprar 15 minutos com stop no fundo desse 5, tá? Se perder o fundo do 5, a gente entende que ele pode buscar mais baixo, então não faz sentido ficar comprado. Então se ele abrir perto da normalidade aqui, o stop máximo que a gente tem aí é de 300, 400 pontos, tá? Dá para trabalhar essa compra, acreditando que ele vai puxar pelo menos na venda 60 e mais ainda se ele for continuar subindo na base, no teto da consolidação. Beleza, galera? Bom, para mim é isso. Prudência, bons trades. Valeu! Follow the light. Abraço. How do you feel? Any dizziness? Nausea?